A gente tem várias camadas que chegam preconceitos, né? Nós somos 2 pais, tem a questão afetiva, tem a adoção e também nós somos brancos e nossos filhos são negros. A gente fala que a gente aprendeu muito com os nossos filhos. Que eles trouxeram visão que a gente não tinha antes de ter nossos filhos. Em algum momento vocês tiveram que sentar com eles e dizer, tá, vocês vão ter 2 pais. Pra eles era uma coisa tipo, tá bom, tenho 2 pais. A gente hoje se olha, né, pra gente mesmo, nessas situações, né, de deixar confortável os nossos filhos, Sim. também de poderem chegar na gente e poder se abrir em qualquer assunto. E aí vem uma questão muito interessante também, que a gente sempre fala sobre isso, que é os nossos filhos quererem identificar o papel da mulher dentro da nossa relação. Quem que lava a louça, né? Esse machismo que é primeiro. Então a gente falou, a gente faz tudo, a gente mora na casa. Confia, faz, vô. vai dar certo. Porque pra ser uma família tem que ter amor. E quando a pessoa não entende o que a gente é porque de alguma forma não chegou amor até ela. E eles aprenderam, né, a ocupar o espaço deles. Então a gente fala pra eles que vocês são o que vocês querem ser, entendeu? A gente percebeu que, assim, a questão afetiva, ela é um problema. Mas a questão racial é muito maior. Paternidade FC. Fala pessoal, começando mais um Paternidade FC, esse espaço democrático, esse divã de pais e mães, né, que no caso aqui são nossos pais, pra gente se expor, falar das dificuldades que é a criação de uns filhos, das delícias que é a criação de filhos e colocar aqui na mesa pessoas pra gente compartilhar conhecimento, inclusive vocês aí, não se esqueça, se inscreva no canal, segue a gente lá nas redes sociais, já deixa seu comentário aqui, porque hoje eu vou te falar um negócio, os convidados altíssimo nível. São os convidados mais famosos da história do podcast. É verdade. Eu não sou famoso, mas eu sou o Diego Vinhas, ficarei, quem sabe? Quem sabe? Vou ficar. Por que não? Pai do Pedro, que de fato sim é mais famoso do que eu, e Maria Tereza, porque eu deixo de ser Diego Vinhas pra ser o pai do Pedro da Maria Tereza, você sabe, né? Perfeito. Eu sou o Lucas Reis, o pai do Francisco. E olha, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre coragem. Pensa assim, criar filho exige e muita coragem. Por quê? Porque você precisa ter coragem pra dar bronca, pra impor limites. Você precisa ter coragem pra soltar essa criança, pra ela correr o mundo. Você precisa ter coragem pra incentivá-la a ir numa montanha-russa ou escalar uma parede. Você precisa ter coragem pra deixar ela ser o que ela quiser. E dane-se. Você precisa ter coragem pra protegê-la de uma série de coisas que o mundo vai oferecer de ruim pra ela. Ter filho, ser pai, é um ato de coragem. E quando penso em pais corajosos, eu imediatamente penso nos 2 senhores que estão aqui, os 2 pais de família, porque eles resolveram que na vida deles eles teriam 4 filhos. E isso é corajoso. 4 filhos. E isso é corajoso. Nossa, pra um cacete, gente. Os caras têm 4 filhos, Lucas e Carlos, os @2 pais de família. Gente, obrigado por terem vindo. É muito legal que vocês estejam aqui. A gente tá super feliz, obrigado mesmo. E acho que vai ser um papo muito legal. A gente que agradece, A gente agradece. A gente tá muito animado também. Sim, E, gente... Vou falar que não era assim a nossa ideia ter 4 filhos, mas aconteceu. Mas, realmente, é um Tem que ter desafio. coragem até pra aceitar quando acontece. Exatamente, é verdade. Ai, que coragem. E deixa eu começar com o nosso quebra-gelo. Separei? Vamos lá? Eu vou começar com a primeira pergunta. Vai lá. A primeira pergunta é de lei, uma pergunta fácil. Paternidade FC nasce, pode ser futebol clube, pode ser famílias e contas, pode ser o que vocês quiserem. Mas é uma pergunta porque a gente, depois dessa pergunta, ela dá a diretriz do resto da entrevista e a gente coloca no catálogo de quem presta ou não presta, né? Essa primeira pergunta, inclusive, é bem importante. Dependendo de como vem a resposta, a gente levanta e vai embora. Só isso. Lucas e Carlos, time do coração, pra começar. Time do coração? Se vira. Nossa, vou levantar. Não. Bom, eu fui criado num ambiente São Paulino pelo meu pai e corintiano pela minha mãe. Tá. Né? Aí, o meu primeiro aviãozinho, assim, que meu pai construiu pra mim era de São Paulo. Então, eu vou dizer que é de São Paulo. Tá sou bom. São Paulino. Beleza. Você tá sendo coerente com a sua história, tá certo. Corinthians. Aí, tá vendo? Resposta correta, então. Obrigado, Carlos. Na minha família, todo mundo. É todo mundo. Não é só minha avó ali que não era. São Paulino. Era São Paulino. Então tá bom. Primeira pergunta. Eu aqui, corintiano, falando que casei com uma palmeirense, né? Mas tudo bem. Eu casei com uma palmeirense também. É? Mas eu sou santista. Tá bom. Que é talvez a pior escolha de todas. É um pior que o outro aqui, né? Eles não levantaram. É um Então tá pior que o bom. outro. Gente, vocês têm que escolher uma pessoa famosa pra almoçar na casa de vocês de domingo. Aquele almoção de família, vocês têm que escolher uma pessoa famosa, aleatória do mundo. Escolhe aí uma pessoa. Começa com o Lucas, vai. Uma pessoa famosa agora? Pra almoçar na sua casa amanhã. Sou famosa pra almoçar na minha casa amanhã. É isso. Caralho.
Caraca, isso, nunca me perguntaram isso. Eu nunca pensei nisso. A gente veio pra isso mesmo, pra São muito famosos. causar problemas. Pode. Robson Nunes, com a família. Ah, eles são maravilhosos. Nunca almoçaram, é verdade. Sim. Nunca almoçaram? Nunca almoçaram na nossa Nunca casa, mas... almoçaram na nossa Por que não? casa. Mas por que não? Robson Nunes, Sim. ele é maravilhoso. Toda a família, Robson na verdade. Nunes é o rapaz do... Como que é o faz nome? stand-up, ele Da Sky, rapaz da Sky. Isso. É bom. Gente, a família dele, a Michelle. Sim. A mulher dele é super engraçada. Eles são maravilhosos. Vocês são amigos, é isso? Sim, sim. Ah, que legal. Assim, falta almoçar. Vamos, já o convite vai estar feito, Estreitar tá pro vendo? almoço em Olha, família. boa. A sua resposta vai ser a mesma, então? Sim. Então, beleza. Boa. Ó, Próximo. Pra gente fechar e começar o que de fato importa aqui. Se vocês pudessem ser os pais de vocês por um dia, qual que é o conselho que vocês dariam pra vida de vocês mesmos? Essa é Nossa, profunda. profunda. eu começo? Sim. Eu acho que pra eu não ter medo de ser quem eu sou. Porque eu acho que durante muito tempo eu tive medo. E agora que eu comecei a ter mais coragem, já que você falou de coragem, de enfrentar o mundo, assim, né? Apesar de que quando a gente tem filho, a gente fica com medo, né? A gente vira um pouco mais medroso também. Então hoje eu tenho medo, mas é um medo ainda diferente daquele medo do Lucas mais novo, sabe? Eu acredito que eu vou na mesma linha do Lucas, no sentido de incentivar também aos meus sonhos, porque eu tive com bastante dificuldade de saber o que eu queria para minha vida, né? De sonhar no meu futuro. Eu acho que eu incentivaria os meus gostos mais íntimos, né? Eu seria esse pai mais altruísta, de querer que os sonhos do meu filho fosse o principal e não o meu próprio. Sim. É você projeta, né? Isso. Você tá sempre no limite de projetar ou não, né? Uma coisa que Não, e você é difícil, cara. Eu faço isso algumas vezes. Projetar é muito você difícil. corre o risco é muito de, difícil. Você corre o risco de cair naquela coisa do... Eu sou mais velho, cara, eu já vivi, eu sei o que é certo. Eu sei que se você quiser fazer tal curso na faculdade, você vai passar fome. Quem disse? A minha esposa fala muito isso, né? Ela foi estudar Direito, contra meio que não era muito a vontade dela, ela queria ter estudado História. Mas ela passou a vida inteira com todo mundo ouvindo da casa dela. Cara, História, vai ser professor, vai ganhar pouco, vai estudar Direito. Você foi, sabe? Sabe? De repente não, cara. De repente vai fazer um puta projeto de pesquisa foda, vai crescer pra cacete. Eu acho que é um bom conselho. Mas deixa eu pegar, então, já que você falou disso, eu queria entender, assim, antes de ser os pais com quatro filhos, antes de serem um casal, vocês eram Lucas e Carlos, né? Começar com você, Carlos. Quais são as referências de paternidade que você teve na sua vida e exemplos? Sim, o meu pai é uma referência muito forte, porque eu trabalhei muito tempo com ele, né? Meu pai era dono de gráfica, ainda é até hoje, mas eu cresci nesse ambiente de uma empresa familiar. Então, ele como alguém que estava ali sempre organizando como que tudo aconteceria. Então, ele é uma referência muito forte. Meus avós também, né? Então, eu tenho ele como alguém que eu aprendi muitas coisas. Mas também foi uma paternidade um pouco tóxica, que eu posso assim dizer, no sentido justamente da minha questão de sexualidade e tudo mais. Porque eu fui um garoto mais retraído e com pouca iniciativa de justamente buscar aquilo que eu queria para mim no futuro. Então eu fui muito fazendo o que o meu pai gostava de fazer. Então eu trabalhei até meus praticamente 20 anos, até conhecer o Lucas, na gráfica. Né? Então, eu aprendi tudo sobre gráfica. Isso me ajuda muito hoje na criação de conteúdo, né? Sobre questão de imagem, né? De como fazer isso acontecer. Mas não era o que eu tinha, assim, dentro de mim que eu gostaria de fazer. Então, mas eles foram, assim, minha referência e são até hoje. E você, Lucas? Acho que a principal referência é o meu pai também. E aí, pouco diferente do Carlos, o meu pai sempre me incentivou. Né? Então, eles me colocaram no teatro cedo, aula de música. Só que, para mim, a pressão externa do mundo era sempre maior do que até os incentivos do meu pai. Do que dentro de casa. Né? Então, ele me incentivava, mas eu desistia no meio, porque eu pensava, e se der certo? Eu tô fazendo teatro. E se der certo, na minha cabeça, e o pessoal começa a me reconhecer, não sei o que e tal, minha sexualidade, como vai ficar? Porque eu sabia que ser ator, por exemplo, você não pode falar sobre sua sexualidade. Pelo menos naquela época, se você falasse, você perdia papel, né? E aí eu ficava pensando muito nessas coisas. Então a pressão externa sempre foi maior do que o incentivo do meu pai na questão de ser o que eu queria em relação à profissão, né? Fiquei curioso com isso, porque quando eu fiz teatro amador, e
é engraçado que é uma história nada a ver que eu vou falar, mas eu era adolescente, fiz teatro. Sim. E com 15 anos foi um marco, assim, porque eu entrei no teatro e eu não era batizado. Fui quarto filho, acho que minha mãe esqueceu de mim, né? Batizou todo mundo, menos eu. Minha mãe já falecida e tal. Aí eu falei, deixa eu ver o que é esse negócio de igreja católica. Então eu brinco, assim... E foi muito bom para aquele momento da adolescência, que é o momento que você tá, né? Uau! Eu falava o sagrado e o profano o tempo todo. E para mim o profano era o teatro. Então me surpreende essa minha cabeça lá com 15 até os 17, tá? Eu não me formei depois. Acabou. Eu não continuei. Me chama atenção você falar que no teatro era uma questão. Eu tinha uma outra percepção de que fosse algo mais... Ao contrário, fosse mais receptivo. Sim. Eu acho que pra mim a pressão externa de tudo era tão maior isso, cara. Que eu me fechava em todas as questões, assim. Então meu pai falava, vai fazer teatro. Porque meu pai também fez teatro quando eu era mais novo. Né? Aí eu fui fazer, mas eu desistia no meio, porque me dava ansiedade, me dava tudo. Olha que pensando louco, assim, se alguém souber daqui da minha sexualidade e isso chegar para meus pais, para minha família, eu tô lascado. Então é melhor ficar preso em casa não fazendo nada do que sair pelo mundo e o Carlos preso na gráfica, né? Isso. Aí eu ficava indo no meu pai. Olha que droga, que é isso, cara? É isso. E isso interrompia também. Eu sempre tive vontade de fazer teatro desde jovem. E eu sempre me achei velho demais pra fazer o que eu queria fazer. Porque parecia que já tinha passado a minha... E eu era super novo ainda. E eu comecei a fazer teatro recentemente, faz 2 anos. Até o etarismo entrou na história, né? Sim, exato. E como que louco como isso, vocês conhecem? Então, é curioso. Conhece o Bate-Papo da UOL? Uns 20... literalmente? Sim, literalmente. Gente, o que eu passei de trote... Daqui a pouco eu falo o trote que eu fiz, ai. Porque aqui Será que eu posso falar? Acho que eu não posso contar o que eu fiz, mas vai. Não, literalmente a gente se conheceu pelo Bate-Papo da UOL. Desculpa, quantos anos vocês têm? Eu tenho agora, vou fazer 40, esse ano tem 39. Eu vou fazer 35. A gente tá quase 18 anos. Parecida. 48, você tá com quantos? Eu tenho 35 também. Desculpa. Estamos tudo ferrado aqui. A gente tá quase 18 anos juntos, vai fazer o ano que vem. Caramba! Então foi em 2008, 2009 que a gente se conheceu na internet. Eu falava com a minha esposa no ICQ, velho. ICQ, eu tô lembrando da minha, que é minha esposa hoje. Desculpa. Não, olha imagina, que da hora. Mas é isso. Aí a gente acabou conversando, foi pra questão do MSN na época, a gente não chegou... Você chamou pra sala reservada? Então, são etapas que vão sendo construídas, né? Dali vai pro MSN. Aí no MSN você chamava a atenção dele? Isso, tremia a tela. Tremia a tela. Isso. É isso. Saudade, né? Ficava entrando e saindo pra subir a janelinha. A rede social era muito da hora naquela época, velho. Era muito divertido. Mas era tudo também às escuras pra gente, né? Tudo escondido, porque a gente também não tinha essa liberdade de falar pros nossos pais quem nós éramos. Ah, tá. Né? Então a gente... Nessa época a gente vivia nesse lugar de medo, né? E aí a gente perdeu o contato durante um tempo. Depois a gente retornou o contato já de uma forma bem aleatória. O Lucas me encontrou como DJ, que eu tinha estudado... tava procurando DJ, porque ele fazia uma rádio online. Aí ele procurando DJ, desse tempo que a gente ficou afastado, porque eu tentei contar pro meu pai. Meu pai tirou, tudo de mim, de internet, faculdade que eu fazia. Quando você conversou com seu pai, teve esse momento. Falei, Tá. Aí ele me tirou de todas essas coisas, eu perdi o contato do Lucas, a gente ficou praticamente 1 ano sem se falar. Aí eu me tornei DJ durante esse ano. O Lucas, nesse período, saiu do armário porque ele foi tirado do armário. Sim. Arrancado. Quero saber disso. E aí, o Lucas procurando um DJ, que eu tinha me formado como DJ, então coloquei lá DJ Rick na época. Meu nome é Carlos Henrique. E era o DJ Rick, e aí o Lucas procurando DJ me encontrou. E aí a gente, no Orkut... Nossa, muito coincidência mesmo. Era pra ser. Era pra ser. Nossa senhora. Loucura. Uma loucura. Mas deixa eu contar o meu trote, porque pra não falar que... Né, fala uma coisa, solta assim, não falo. Tá, se tiver um corte a partir de agora é porque era impublicável. Vai. É assim. Não, é bobo. Eu entrava muito no bate-papo, mas uma coisa que eu fazia demais era colocar o nome de menina pra levar o menino pra sala reservado, pra deixar o cara maluco. E no final, ele falava assim, cara, tô ficando meio tal, né? Aí eu falava, eu também. Aí abria a cam. Nossa, aí ele me xingava, porque ele achava que era uma mulher. Eu tô de... Tá, eu também tô. Mas era um trote que eu fazia, né? Desculpa. O pessoal aí que tá assistindo agora. Desculpa aí, uma galera. Gente, eu passei tanto trote na minha vida, gente. Esse foi um deles, cara. De telefone. Isso é traço de psicopatia. Pedia pizza pros vizinhos que eu não gostava. Uma loucura. Mas enfim, é só porque eu lembrei. trote também. Tamo Na junto, escola.
É? Eu ligava e falava que era da rádio e a pessoa tinha ganhado e ia buscar, pra pedir pra buscar ingresso do Play Center. Gênio. Cara, O ingresso do Play Center é bom. as duas que eu fiz. É quase o pedágio da Rádio Cidade, né? É. Os dois que eu fiz foi eu ligar pra escola falando que tinha bomba. Eu consegui fazer todo mundo não ter aula. Nossa, Diego. Como diz o meu filho hoje, eu farmei aula muito aquele dia. Demais. E a outra que eu fiz foi. Qual que foi? A pizza. Você falou da. Pizza pra vizinho é bom. Pedir pizza pra Cara, vizinho é bom trote. porque a gente jogava bola e eu usava os portões dos vizinhos como gol. E aí a gente arrumava confusão com vários vizinhos diferentes. Então sempre aquele que enchia mais o saco nosso, eu ia lá pedir a pizza no orelhão e sentava do outro lado da rua só pra assistir. Mano, era muito constrangimento. Meu, pizzarias de Santo Amaro, Zona Sul, desculpa se eu falei várias, que eu pedi umas 10 de mussarela. Era uma sacanagem, né? Mas aí, tudo bem, é molecada, acontece. Falei que a gente roteiro, vai, a gente sai do roteiro, né? A gente faz cagada assim quando é moleque. Mas e se o seu filho faz isso hoje? Se o seu, Pois sabe, é. como é que... É maluco, né? Então, a mente do pai trabalha diferente, né? Em outro Trabalha. lugar. Então, sabe o que é pior? Eu fico imaginando assim, daqui a um tempo o Francisco vai ter idade de começar a fazer umas cagadinhas e talvez eu tenha dito, no meio do caminho, minha mãe, ou sei lá, alguém tenha dito, seu pai já tinha feito tal coisa. Aí ele vai olhar pra mim e falar assim, você fez igual. E eu vou falar o quê? Fiz. Nossa, aquela questão de comer na TV. Eu levei uma bronca da nutricionista aqui, inclusive no ar. É verdade. Mas eu percebi, eu faço isso, cara. Pego o prato e vou comer na TV. Mas enfim, vamos falar de... Tô falando muito aqui. Vocês se conheceram, beleza. Mas conta esse episódio, Lucas, que você foi tirado. O que é assim, isso? Quando a gente parou de conversar, aí eu comecei um relacionamento online. Tá. Né? Aquela época, relacionamento. Muito difícil. E aí com uma outra pessoa. E aí foi um relacionamento muito tóxico. Muito tóxico. Tanto que quando eu terminei, a pessoa em questão foi até a minha casa e contou para meus pais. Nem fudendo. Foi. Aí, esse foi um trauma da minha vida, assim. Sim. Porque logo antes eu comecei a ter depressão, ansiedade, transtorno também de puderam. pânico, tudo misturado. E aí foi o maior trauma, assim, que eu tive. Eu tinha Cacete, 17, que bizarro isso. sei lá. E foi isso. Foi foi doentio, né? Totalmente doentio. E aí eu, tanto que assim, na minha mente eu apaguei muitas cenas do dia. Né? Então, eu não lembro exatamente como foi ali que aconteceu, porque eu lembro que eu só comecei a chorar. Então foi meio desesperador. Nossa, e hoje eu Você já... é de boa hoje, assim, de falar? Hoje é de boa. Não te afeta. Hoje eu já tô tranquilo com isso. Mas eu fiquei muito tempo, muito mal com isso. Então, Sim, quando nosso relacionamento começou, o Lucas tinha várias ainda questões eu tinha assim. questões que eu ouvi de médico, por exemplo, que talvez a minha ansiedade vinha porque abaixava alguma glicemia e tal, e que eu tinha que comer de 3 horas, né? Eu vi isso de um médico. E aí na minha cabeça isso se tornou real. Então, se eu não comia de 3 horas, eu passava mal. De verdade. Quando ele me conheceu, é muito louco, era do né? tipo assim, A se gente a gente tava indo pra algum no lugar restaurante. comer, se Tinha que desse parar. às 3 horas, eu tinha que parar pra comer alguma coisa. Parar no posto de gasolina e... Ô, Lucas, vamos comer, bora. Deixa eu só terminar de comer aqui. Sim. É isso. Caramba. Tava nesse nível quando a gente se conheceu, né? Bom, mas vocês se conheceram e como foi o relacionamento de vocês? Dá um overview de como que foi? Vocês juntaram os panos quando? Como é que A foi? gente teve começou assim... Os panos. Os pais dele ainda não sabiam. Quer dizer, De novo, então ele por quê? voltou atrás. Eu voltei atrás. Teve uma questão de eu voltar atrás e falar assim, não, tudo bem, vou tentar mudar. Naquela primeira vez que eu falei. Tá. Como eu perdi tudo... E Vou aí, tentar mudar. Eu vou tentar, nada a ver. É a cura, né? Exatamente. Aí teve essa questão, aí quando eu voltei a conversar com o Lucas, aí isso veio assim, eu tenho que voltar e reafirmar aquilo que eu tinha falado já na primeira vez. E aí foi daí em diante que teve essa segunda vez que eu falei com meus pais, que também foi difícil, assim, mas aí eu não voltei mais atrás e a gente começou de fato a assumir essa questão de estar juntos. Né? E isso foi lá em março, quando a gente começou, foi em março de 2009, de namorar mesmo, e os meus pais ficaram sabendo só do meio do ano pra frente, e começou a ter uma relação com os meus pais só no final do ano, próximo do aniversário da minha mãe, né, que também aconteceu umas coisas assim muito doidas, que eu perdi a chave no mesmo dia 2 vezes, do carro. Então aí foi... eu tive que dormir na casa dormir dele. na casa dos pais. No primeiro dia que eu fui Aqueles dias de caos. Foi um caos. Mas foi assim, foi um início de tudo, assim, né? E aí a gente começou... Sabe o que é muito doido? É pensar assim, cara, pra eu conhecer a minha esposa, ou pra eu conhecer namorados que eu tive antes, provavelmente o Diego a mesma coisa, não tem essa... Não precisa ser essa epopeia toda, né? Porque...
Cara, assim, o relacionamento de vocês, eu imagino que ele comece absolutamente resiliente, assim, porque vocês têm que enfrentar tantas coisas até se conhecerem e falarem, beleza, estamos juntos agora, que talvez comece até um relacionamento mais maduro. Posso estar imaginando aqui, falando besteira, mas é muito maluco, porque, porra, eu não precisei passar por um desafio, por tantos desafios como esse, E olha assim, só sabe? o que o Lucas contou, o que aconteceu com ele, né, que foi forçado. E com o Carlos, pra mim é uma novidade, pra você é uma novidade. É 100% novidade. Poderia ter uma maluca que fosse na nossa casa, Total, mas pra exato, revelar o quê? Exato. Talvez um abuso. E que tipo... Talvez, Só que não mas... tem relação, né? exato, mas é diferente. E provavelmente são isso... outras questões, talvez isso. Provavelmente isso não nos adoeceria, por exemplo. Sim. Porque não é uma questão, não seria uma questão, sabe? Tipo, Fora negócio de abuso, fora isso, o que ela vai falar o quê? assim, não tem... Foca. É uma carga mais pesada mesmo, assim, que vocês tiveram que passar. E como a gente fala de paternidade, né? A gente hoje se olha, né, pra gente mesmo. Nessas situações, né? De deixar confortáveis os nossos filhos, também de poderem chegar na gente e poder se abrir em qualquer assunto. Né? E eu não tinha essa abertura. Eu tinha medo. E tá, vamos entrar então nesse assunto que você falou, Carlos. Em que momento, já que vocês juntaram as trouxas, e aí, quem que olhou assim e falou, cara, vamos ter filho? Quem que teve a ideia assim? Então, aconteceu assim, aconteceu ainda do Lucas ter que ficar em São Paulo e os pais dele se mudarem para outro estado. E aí eu fui morar na casa dos meus pais. Olha que só, tudo que foi loucura. forçado, né? Tudo Sim. a vida teve que Foi ajudar no bom sentido, E né? aí o Lucas morou praticamente 2 anos comigo na casa dos meus pais. Aí depois a gente, tipo... Vocês estavam juntos há quanto tempo? Aí nessa época, 1 ano. 3 anos, tipo, já tava um relacionamento ano e junto. pouco, E aí os pais do Lucas teve que mudar pra E região aí? dos Lagos do Rio de Janeiro, outro estado. Aí o Lucas ficou lá. A gente montou uma empresa juntos, né? Uma loja online. Sim. Começou a trabalhar junto. E aí morava lá comigo. Depois disso, a gente tava tendo algumas questões também com os meus pais, assim, né? De estar na casa deles e tal. Sim. Começa a ficar meio estranho. Desconfortável, E a às gente vezes. trabalhava no mesmo lugar que eles trabalhavam, então ficou, tipo, tudo meio estranho. Aí a gente foi morar com os meus pais. Aí eu morei também um ano e meio com os pais do Lucas, na casa dos pais do Lucas. É pra ficar equilibrado, né? Isso, mas acho que foi muito importante também pra É um gente. belo test drive, cara. Exatamente, de amadurecimento mesmo, né? Pra eles, Sim, pra todos nós, Sim. os Foi. pais também. Aí depois a gente teve a nossa própria casa, que meu pai deu entrada na casa pra gente, a gente comprou Legal. a nossa própria casa. E aí foi que a partir de 2014 que a gente teve a nossa própria casa mesmo. E a partir disso a gente começou a pensar nessa questão de futuro. A gente sempre quis ser pai. Né? Era uma ideia muito clara pra gente da paternidade. E só que é interessante também, voltando, refletindo na história de vocês também, vocês nunca tiveram questão. Se vocês querem ser pais, vocês querem ser pais. Quer ser pai, Ok. exato. Só que a gente Não é um tema, exato. Não tinha possibilidade também, porque É até meio casais automático, né? casais homoafetivos não podiam casar. A adoção não era permitida. Também não era permitida. Então vem tinha lá. depois, né? Isso é 2014, você falou? 2015 que foi Isso saiu isso legalizado, né? Então Então, veio depois ainda. então antes disso, Eu ficava tudo era pensando, meio porque o que nebuloso. acontecia antigamente, casais homoafetivos, um adotava, e aí o outro só- tava ali Era uma participando relação da- informal, né? Juntava. E aí a gente então começou a pensar sobre isso, só que a gente trabalhava com eventos, a gente trabalhava com aluguel de som, iluminação, era DJ, a gente era DJ de festa, de casamento, de aniversário. E tava bastante instável assim pra gente, não tava dando uma condição que a gente imaginava legal pra ter filhos, que tem isso, né? Os boletos vão ser outros, sim. né? E eu e o Lucas comer arroz e ovo todo dia, ok, mas com filho já não é ok, Sim. né? Então a gente pensava sobre isso e esse era o ideal pra gente, né? Do que a gente queria, prospectando assim pro futuro da gente. Então a gente começou a estudar, entrou na faculdade, né? E aí a gente foi pra área de professor, que não é também uma área muito valorizada, infelizmente. Fizeram aula onde? Assim, em escola particular, pública, Lucas faculdade? Ele particular, e ele... E eu passei lá em Araruama, a gente morava na região dos lagos, eu era concursado, então eu dava na pública. E dei aula, inclusive, para um dos nossos filhos, né? Para o azar deles. Mas, Caraca, velho, que coisa não, pergunta como foi o ano. Foi pra Catherine? foi pra Catherine, mas Catherine, fora, né? mas ainda tem a questão também que a gente que alfabetizou nossos filhos quando eles chegaram. Porque É eles que não a eram gente não alfabetizados. chegou- Mas a gente como não você chegou não nisso chegou na ainda. história da parte Mas dele? essa questão. Mas que a gente, além de ser Caraca, pai, isso era a gente fabulosa, foi professor velho. dos nossos filhos, que a gente estava na pandemia quando eles chegaram. Então, Jesus. era Aí outro eu contexto. trabalhava com redação, Sim. então eu corrigia a redação até mesmo, tipo, do Enem e tal.
E aí ele se formou em pedagogia. É. E aí nossos filhos chegaram justamente em 2020, quando Quando ele ia se formar. É. Eu já trabalhava já Gente, na área, bem a gente já tava 2020. já... Bem melhor, 2020. assim. Bem, foi. Começou muita a pandemia, treta depois adotar? chegaram. Adoção? Adoção é muito o processo, difícil. Não, então Qual é o processo? As pessoas colocam isso como algo muito burocrático, mas a gente vê essa burocracia como necessária. Sim. Só antes de começar, esse assunto que a gente vai falar agora independe de casal homoafetivo ou não. Todos, Não. uma pessoa Tá bom. só, O processo uma pessoa é quiser adotar, basicamente tudo o igual. mesmo. É o Sim. mesmo, É o mesmo Tá bom. processo. Passa pela uma entrega de documentos, né, antecedentes criminais, Sim. bastante assim. Primeiro, vocês vão procurar quem? O que vocês procuram? Só Da pra- vara da infância e juventude Tá bom. da onde Da você região, mora. tá bom. É. E aí você chega lá e pede informações sobre, mas é basicamente isso, uma entrega de documentos. Depois você vai fazer um curso, que é para habilitação de adoção. Então, nesse curso, você vai ouvir relatos de outras pessoas que adotaram, a equipe técnica, normalmente, que está atrelada ali à falando comarca, sobre a falando sobre a realidade realidade da adoção. da adoção, né, sobre qual é o perfil das crianças que estão aptas à adoção. Que é um momento importante pra até desistir, né? Exatamente. Os pais, sim. Muitos desistem, né? Eu acho que a maioria do que a gente fez esse curso, acho que a maioria não adotou. É. A maioria desistiu. Do grupo que a gente tava, grupo. só a gente. Olha. É. Por conta disso, por causa que também a juíza que chegou lá e falou assim, que ali eles não estavam arrumando filhos para essas famílias, mas famílias para aquelas crianças. Que é um processo invertido que o Ministério Público adota, né? Que é o bem-estar da família, da criança. Olha que sutil, mas gigantesca a diferença. Muda né? completamente. Muda completamente. E a gente ouviu lá, né, que a pessoa queria alguém para colocar no sol e tirar do sol quando estivesse mais velho. Ou então preencher um espaço vazio porque os filhos cresceram. Coisas que não tem nada a ver com a adoção, que é você justamente ali exercer a sua parentalidade, né? De pais e filhos. E como foi vocês vão perguntar clichê, mas como foi o tratamento com o caso de vocês? Como foi? Como eles Então, a receberam? gente tinha muito medo, muito receio, porque tem relatos de processos que realmente parece, né, que acontece algum tipo de preconceito durante e tal, e aí tem que refazer todo o processo. Mas com a gente só pegou profissionais, tipo, maravilhosos, do começo ao fim do processo, né? Pergunto porque de repente tem pais assistindo e querem também, e tem medo. Cara, será? Porque assim, e me corrijam, tudo que a gente conversou até agora, né? O medo acompanhou. E o medo de falar, e o medo de assumir, o medo... Sim. Agora o medo de adotar. É isso que eu queria saber. Existiu pra a gente vocês, né? Sempre teve esse medo e a gente estava sempre muito receoso em todos os ambientes que a gente estaria. Vocês, no processo, vocês conviveram com outros casais homoafetivos tentando Não, adoção? Eram só Não. vocês. Durante o processo. Vocês eram ali Os únicos. os únicos. A gente fez na comarca lá de Araruama, Sim. né, no Rio Mas de foram muito Janeiro. bem assistidos ali, todo o processo. Total. Todos os profissionais, O né? tempo todo. Então o pessoal de Araruama aí que quiser. Sim. Tá. Sim. A comarca lá é top. Não, foi todo mundo. E como que chega-se até as crianças? Primeiro, qual das quatro Então, nesse processo. vocês chegaram primeiro? Dentro desse processo tem uma parte bem fria, parte inclusive. que é fria e tem uma equipe técnica também que avalia a gente, né? Que é psicólogos, Ah, tá. assistentes sociais. Tá. E aí faz entrevista. entrevistas separadas, Eles vão entrevistas até a em nossa conjunto. casa. Vai até a nossa casa. Isso demora quanto, mais ou menos? Nós demoramos 10 meses para concluir a habilitação. Você ficar habilitado. É longo, é longo. Não Tem lugares que pode demorar mais ou menos e depende do casal também ou da pessoa em questão, porque vai ser caso a caso. Né? Tipo, o relacionamento não tá legal. Aí um quer adotar, o outro não. Sim, já era. Aí Já é pode... muito difícil. Então tem todo um processo. E aí, dentro dessas conversas, a gente definiu que a gente queria ter 2 filhos. Nosso perfil inicial. 2 filhos de 0 a 8 anos. Com doenças tratáveis, porque tem toda uma questão que o Lucas disse que é super fria. É que você dizer o que preencher você um aceita e o que papel você não sobre o aceita. que você quer do seu filho. Tipo, é produto. muito frio. Que é bem chato, mas é necessário, É necessário, e também importante. É importante. Porque cada um tem que saber seus limites também. Claro. Né? Porque senão vira maus tratos depois, né? Exatamente. Sim. Tem relatos Vira mesmo, a partir abandono, depois de tudo isso, tem relatos. Então, mesmo todos esses critérios ainda Que acontecem. é super importante, São né? Você importantes. saber selecionar aquilo Claro. que você tá apto ali pra poder vivenciar. É. E ali vocês descobriram alguma coisa ou veio ao encontro que vocês já estavam imaginando? Como assim? Quando veio toda essa análise de perfil de vocês, das crianças, quando vocês receberam não sei se é um diagnóstico, era o que vocês esperavam? Ou vocês ficaram surpresos? Assim, putz, será que é isso mesmo? Ou foi diferente do assim, começo do processo? No começo eu queria tal perfil de criança e no final foi diferente ou Teve uma pequena não? mudança. Teve, porque a gente não colocou bebê.
no Ah, começo. tá bom. Então foi de 2 ou 3 anos, né? De 2 a 7. anos até 7. Aí a psicóloga perguntou pra gente, Por que tá, não? mas por que não? Tipo, se tiver um menino Minha lá e senhora, um a senhora outro já menino. comprou fralda? A senhora sabe o preço? Se tiver um menino lá de, sei lá, 6 anos e um bebê de 1 aninho, por que vocês não aceitam? Aí a gente se olhou e falou, Por que a não? gente não sabe por que não. Aí a gente Você ficou não tinha uma refletindo resposta, depois, não, não. né? A gente falou, é verdade, já tem razão, tipo, a gente não tinha. Se a gente tivesse uma resposta, tudo bem. Era mais um medo, eu acho, da que a gente tinha de... Aí como vai cuidar eu do sempre bebê? tive muito receio com bebezinhos também, sabe? Até criança de colo de familiares, de amigos, eu nunca quis pegar no colo. Cuidado muito. Ah, sim, mas eu também. Parece E eu, um- eu sempre quis ter filho, Mas essa tinha certeza fase- que teria filho. Mas, tipo, minha sobrinha nasceu, a filha da minha cunhada, e ela muito pequenininha ali, ainda toda molinha, eu ficava, putz, acho que eu prefiro nem pegar, sabe? Eu sempre demorei, que né? usava também. Talvez seja uma coisa de homem, né? Não sei se todo homem tem isso. Pode ser. Na infância a gente não. É, a gente não não- sei não é você, tipo, incentivado. eu não brinquei de cuidar nada. Exatamente, Cara. Sim, verdade. Mas enfim, bizarro. desculpa, interrompi. Não, imagina. Não. E aí é isso, aí a gente concluiu dessa maneira. Foi de 0 a 8 anos, 2 crianças que poderiam ser irmãs, porque às vezes tem várias questões envolvidas nisso, e de sexo indiferente, e foi assim dessa forma. Só que aí a gente entrou na fila dessa maneira, né? Isso foi em novembro de 2019. 19, é. 2019. Novembro de 2019 a gente estava ali habilitado e com o perfil dessa maneira. Aí 5 meses depois já estava a pandemia e a gente estava fazendo parte de um grupo de busca ativa, que é um grupo que é inverso, né? Que hoje já é diferente, porque hoje existe o próprio SNA, né? Um sistema para isso, para encontrar pretendentes que às vezes estão fora da fila, para crianças às vezes um pouquinho mais velhas ou com Grupo mais de irmãos. Né? E a gente estava dentro de um grupo desse jeito no WhatsApp, que é um grupo legalizado, que tem pessoas competentes para isso. E aí lá aparecia crianças mais velhas do que o nosso perfil e também grupos maiores. Às vezes tinha 5 irmãos, que são crianças que Não não tem têm pretendentes. Não tem pessoas no Brasil que estão habilitadas para isso. Então, são crianças que estão lá nesse limbo de, sabe, de informação, de pretendentes. E a gente Grandes tava ali. chances delas não serem adotadas. Exatamente. Sim. E aí foi onde a gente encontrou nossos filhos. Um dia, Ah, então eles chegam num pacote. Os 3 juntos. os 3 juntos. Os 3 primeiros juntos. Os 3 primeiros juntos. Aí a gente entrou em contato e a gente começou a fazer essas nossas conversas com Mas vara a da gente não infância. teve, tipo, Vocês- foto nem nada. Foi só... Vocês saem de 0 filhos pra 3. Pra três, do nada. Assim. E eles tinham 5, né? A Kathleen. 5, 9, 9 o e Edgar 12. e 12 e o Cauã. Então era um pacote já meio completo Sim. também com infância, com Sim, pré-adolescência, pré-adolescente e adolescente. Ali. com menina e menino. Caramba, cara, que E virada. esse universo também feminino dentro da nossa paternidade também foi uma novidade pra gente, porque é um corpo feminino, um cuidado feminino, né? Então é sim. toda uma questão que a gente tipo de vai aprender. conversa mesmo, né? Exatamente, é Tipo de tudo diferenciado. Caramba. Cara, antes de ir pro que vai ser do paizão, só pra finalizar essa primeira parte, em que momento, assim, é que eu tenho tanta dúvida, assim, que como é que foi o encontro, como é que foi o primeiro encontro, eu não queria... Ai, foi demais. Vamos começar por isso, porque eu ia pra frente, assim. Como foi esse encontro, assim, de você com os três filhos de vocês dois, assim? Como foi esse primeiro Ai, contato? gente, foi muito emocionante, porque assim, a gente ficava se perguntando muito, será que a gente já chama eles de filho? Como que vai ser isso? Porque não, a gente não sabe, né? Sim. Assim, muitas dúvidas. E a gente demorou 2 Mas horas. nem quando é nosso, a gente não sabe o que falar, né? Tipo, o que vai falar? O menino, o boneco. E aí, a gente chegou lá, enfim, a gente encontrou primeiro a psicóloga Na frente de uma maternidade. na frente de uma maternidade, né? Bem simbólico. se E encontrar e ir aí pro a gente lugar. foi pra casa de acolhimento. Aí chegando lá, a gente viu, assim, os 3 de longe, né? O Cauã tava bem lá, andando de bicicleta também, longe e tal. Eles ansiosos. Mas a gente tinha feito uma viagem pra chegar até lá, né? Porque não ficava na mesma cidade. E aí a gente tava apertado e tal, a gente foi ao banheiro primeiro. E aí logo depois, tipo, eles já vieram, assim, se apresentando, assim, meio desconfiados. Aí, Bonitinho. na primeira muito legal. coisa que eles falaram foi, tipo, Pai. pai. Aí a gente assim... A gente, pronto, meu a gente Deus. agora é pai, né? Aí a gente tava se olhando A gente assim, tava acabando de meu conhecer, a Deus. gente não tinha visto foto, O não que tinha visto nada aconteceu deles. agora? Eles, oi pai. Eu falei, meu Deus do céu. E aí foi dá vontade muito de chorar, impactante. dá vontade de ser ó, de Impactante. tudo que vocês E imaginam. depois a gente foi colocado assim com uma mesa como essa pra foi uma mesa conversar assim. em família pela primeira vez. E aí a gente pensando, o que eu Uma pergunto loucura. pro meu filho? Tá, chamou de pai, eu posso chamar de filho. Já assistiu Dragon Ball? Né? Não, e essa E todo mundo de palavra máscara filho também. também pra sair da nossa boca é muito Quase um te difícil. amo, né? E também assim, é uma
uma construção social dentro dessa palavra, né? Do que é ser filho, do que é ser pai. Claro. E ali foi assim, pai e filho. E isso parece soar diferente, ainda estranho dentro, né, das nossas conversas. E a gente foi ali, foi divertida aquela conversa, foi estranha também ao mesmo tempo, porque era uma conversa em família, né? Mas ao mesmo tempo vocês nunca tinham se visto, né? Exatamente. E todo mundo de máscara, né? Porque tava na pandemia. Então a gente não sabia o que perguntar, como perguntar. E aí vem uma questão muito interessante também, que a gente sempre fala sobre isso, que é os nossos filhos quererem identificar o papel da mulher dentro da nossa relação. Quem que lava a louça? As perguntas deles. Né? Esse machismo que é ainda construído. Quem que cuida da casa? Né? Mas quem vai arrumar o meu cabelo? Então, ela falou, né? Então a gente falou, a gente faz tudo, a gente mora na casa. Confia, vô. Vai dar certo. E aí foi, e esse primeiro dia foi assim muito legal, muito estranho, e também foi muito triste. Porque triste. Depois no final a gente teve que dar tchau pros nossos filhos. Pelas conversas, né? Daí há quanto tempo que eles chegam pra vocês de definitivo? Depois disso, depois de um mês, eles vão pra nossa casa. Ficou um mês visitando aos finais de semana, e durante a semana ligando só de telefone mesmo. Telefone fixo. Sem vídeo, telefone fixo. Era o caos. O caos. Jesus. Caramba. Cristo. E a gente já vai pro que vacilo, tá? Só pra não perder. Não, tá. É até bom que eu preciso pensar em um ainda. Gente, eu tô muito curioso com isso. É muito bom. Essa história é muito legal, tá? É muito bom. Do começo ao fim. Vocês... Em algum momento vocês tiveram que sentar com eles e dizer, tá, vocês vão ter 2 pais. Como é que rola esse papo? Ou alguém antes já conversou disso com eles, ou sei lá, a assistente social. Sim. Tem que ter esse papo. Cara, nós somos um casal, nós somos 2 homens e não vai ter uma mulher, não vai ter uma mãe. Então, assim que a gente entrou em contato, a primeira pergunta que a gente fez pra eles, pessoal da vara, era se eles aceitavam. Porque como eles eram crianças maiores, aceitavam? Eles têm essa conversa com eles. E lá na casa de acolhimento já prepararam eles pra diversidade, né, familiar. Que legal. Então, pra eles era uma coisa tipo, tá bom, tenho 2 pais. Putz, né? Isso é incrível. Apesar de que tem uma outra questão também. Porque ao mesmo tempo que eles aceitavam era de boa pra eles. Ter 2 pais? A palavra gay pra eles, principalmente pro Cauã, é ofensivo, né? Era muito forte. Então se a gente falava assim, tá, nós somos gays. Aí ele falou, não. Aí ele falou, não. Vocês não são gays. Ele falou, mas nós somos um casal. Tudo bem ser pai, tudo bem ser casal, mas não podia ser gay. Não. Olha aqui. Porque então, provavelmente ali na brincadeira é algo como uma ofensa, né? Então pra ele era muito forte. Então eles aceitavam tudo muito de boa. Essa questão não foi uma questão esse caso aconteceu em casa já. Quando eles já estavam em casa. E aí teve essa situação que o Cauã falou isso. E aí a gente achou engraçado e ao mesmo tempo muito importante da gente chamar pra conversar e falar e mostrar a diferença e o que a sociedade, de certa forma, faz pensarem sobre essa palavra, que é apenas uma palavra, mas que não é... Porque a representação do que eles viviam não era o que representava a palavra, então ficou... Sim. Cara, mas eu achei incrível que exista esse trabalho lá na vara ainda pra apresentar a diversidade mesmo para as crianças. Isso é muito legal. Que vacilo, paizão? Vamos lá, que vacilo, paizão? Agora, a vinhetinha com a voz de Pedro Vinhas. Que vacilo, paizão! Beleza, obrigado, Pedro. Vamos lá. A vinheta é literalmente a voz do filho dele. Filho, Ele que fala. Vocês vão ver na edição. Aliás, já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Virou um jargão na minha casa. Virou? É verdade. Que vacilo, paizão. Bem feito. Muito bom. Bom, vamos lá. Meninos, a gente tem esse quadro pra gente falar de vida real. Bom, não que a gente não esteja falando de vida real aqui, mas enfim, falar do dia a dia, falar de besteira que a gente faz. Se expor. O Dr. Paulo Teles esteve aqui no episódio número 1 aqui, ele falou, é o gol contra, que a gente marca todo dia, enfim, no dia a dia. Se você tem história, quer que comece? Vou contar uma rapidinho, vai lá. Que eu lembrei de uma, acho que até leve de tudo que eu já contei aqui. Até porque eu mereço, porque eu já me expus muito acima disso. Mas você é pai há mais tempo. Então, eu preciso pegar eu vou trazer umas histórias mais pesadas. Pai há mais tempo, vai ter história mais pesada, história mais leve. Vai. Eu tava ajudando meu filho, não vou falar escola qual, porque meu filho estudou em algumas escolas, não vou falar pra não expor, né? Mas numa das lições de casa, eu tava lá ajudando meu filho a fazer a lição, e aí tinha certo do professor, numa matéria que tava errado. Tinha erro de grafia ali. Eu falei, mas tá certo aqui, filho? Ela deu certo. Eu falei, não, vamos falar... É burra, né? Não tá certo, tá errado. Você usou literalmente a expressão burra. Você vê qual nível que a gente se expõe. Você tá aprendendo errado.
Beleza, muito bem, beleza, tá, corrigi, tá, eu não fiquei puto, fiquei nervoso, eu falei, mas que estranho, mano. Na minha época, não tinha boi, antes da minha época, era errado, beleza. Aí eu fui na reunião de pais, eu tava sozinho, aí as pessoas falaram, olha, um dos processos do aprendizado é, de fato, seus filhos errarem. Então, assim, é importante, quando vocês acompanham a lição de casa deles, né? Falou sobre esse assunto, cara. Exatamente sobre esse assunto. Olhando no seu olho. Quase, Carlos. Ouviu o pai do Pedro? Não é pra fazer, né? Não é pra ajudar, porque muitos ajudam e tal. E aí, não, a gente quer que tragam pra gente saber quais são as dúvidas, né? Aí, então... Foi essa minha história, uma porrada que eu levei de cabeça do paizão, agora reaprendendo como ajudar meu filho nas lições de casa. Não chame as professoras dos seus filhos de burra. Não, eu coloquei meu filho contra a professora, entendeu? Sim. Mas ainda bem que ele é muito melhor, muito mais tranquilo do que eu. Ele falou, pai... Menos. O Pedro, papai. E é maravilhoso. Mas foi um Ele poderia chegar na escola falando, professor, meu pai falou que você é burra. Mas eu te defendi. Exatamente. Mas eu falei pra ele, pai... Falei, que vacilo. Essa é uma das histórias. Ele refletiu um pouquinho, mas... Ele ficou no cantinho pensando, professor. E essa é leve, tá, cara? É leve. Essa foi uma das leves. Bom, o Francisco tem um mês, então a gente vive fazendo... Eu tenho a sensação de que eu fico resvalando em vacilos o tempo inteiro. Tipo, levando de madrugada pra colocar ele no berço depois que ele arrotou, a cabeça passa raspando na cômoda. Putz, grilo, se eu bato aqui já é um vacilo. Enfim, tô o tempo inteiro resvalando em vacilos, né? Porque... Pô, é nosso primeiro filho, assim, a gente tá vivendo tudo pela primeira vez, literalmente. E aí outro dia a gente vai no pediatra e o pediatra fala... então trocou a fralda, não sei o quê. Aí esse processo protocolar todo, passa o creme, não sei o que, limpa direitinho ali se tem cocô, não sei o que, algodãozinho molhado, água morna, seca a bundinha dele pra não ficar umidade, passa o creme, não sei o que. Aí eu olhei pra Rafaela e falei assim, eu nunca sequei a bundinha do menino. Nunca sequei o bumbum dele. Aí lá, então vamos começar a secar, vamos separar aqui uma fraldinha, já é úmido e... Enfim. Mas o vacilo não é isso. O vacilo é. Aí ela falou, então vamos separar uma fraldinha aqui, e aí a gente seca com essa fraldinha aqui, depois coloca pra lavar, não sei o que. Fizemos isso. Aí no primeiro dia tá ali a fraldinha, ela seca a bundinha do menino, não sei o que. A vez seguinte, ele tá regurgitando muito, assim. Pô, eu não sei se na câmera vai mostrar. Você veio vomitado pra cá, velho? Minutos antes de sair de casa, ele já vomitou de novo. Você vomitado. Vomitou em mim chegando no pediatra hoje. Enfim, ele tá em grande fase. Desagradável. Aí ele dá aquela vomitadinha na troca de fralda, eu pego a primeira fraldinha que tá ali e limpo todo o rosto dele. Aí a Rafaela fala, eu tô limpando com a fraldinha aqui, te limpou a bunda. Eu parei assim, sabe? Tipo, putz, não era? Eu falei literalmente, essa é a fraldinha da bundinha? Ela falou, Pegando na cara da criança. Muito bom. Enfim, eu esfreguei fraldinha de bunda nele. Sabe que eu lembrei? Que nessa hora de secar, eu pegava a fralda, pra pôr a fralda, e tava úmido. Eu pegava a fralda ao lado de fora e secava pro lado de fora pra botar ao lado de dentro. A mesma, assim, dane-se. É isso que eu fazia. Eu lembrei dessa. Mas não foi pelo menos não passa no rosto dela, né? Da criança. Não passa no rosto. Mas agora a vez de vocês, O que vocês têm pra gente? Gente, o Lucas tem uma parecida com divertida também, né? A sua, que você colocou a roupa pra lavar. Eu coloquei junto com fralda já. Com fralda. Estourou a fralda dentro da máquina e saiu tudo aquela... Todo o gel de dentro da fralda. O gel foi pra todas as roupas. Coincidentemente, e depois a máquina quebrou, né? A gente teve que... Nossa, verdade, quebrei a máquina. Que merda, hein? Que merda. Foi. E tipo, nos primeiros dias. Os primeiros dias que tava bebendo em casa. Nos primeiros dias suja a roupa pra caramba. Gente... É isso. Tá, então foi a... Nossa, verdade, eu coloquei a fralda suja. Eu não tinha lembrado dessa, mas eu coloquei. É que eu já coloquei meu próprio tênis já. Pra lavar e secar, e aí ele meio que derreteu. Saiu como Lego, então, assim. tipo, pra mim, né? Sim. Mas foi um vacilo, verdade. Aí eu lembrei aqui de um vacilo, assim, recente, inclusive, que assim, o nosso filho, Edgar, ele tem 15 anos, ele faz balé, jazz, contemporâneo, ele dança muito, né? Ele faz várias danças. Eu vi ele tentando ensinar vocês no Instagram. Enfim. E aí, recentemente ele foi competir esse dia. Aí tá o vacilo, o vacilo um seguido do outro, assim, nesse mesmo dia. A gente não conseguiu estar presente porque a gente tinha um compromisso, aí depois o compromisso se desfez, e a gente não pôde estar presente na competição dele. Né? Então é um vacilo não poder estar presente numa coisa muito importante, que é ver ele dançar numa competição. Expectativa super, né? Ainda mais adolescente. Na plateia, assim, né? Então a gente não estava na plateia.
E a gente não pôde estar. E depois, quando ele chegou, ele ganhou como dançarino revelação. Olha. E aí Olha a só. gente, infelizmente, também não conseguiu preparar um parabéns pra ele. Aí a culpa não foi nossa. Sim. Não foi nossa. Foi o entregador Eu que levou pedi, embora. Mas o entregador me levou embora. Como assim? Como assim? A gente não Eu pedi uma atendeu. cesta com chocolate Aí e a gente tal. não atendeu a Ah, tempo. vocês eram a parte de vocês. Eu pedi. Eu Em cima mostrei da pra hora, ele. mas foi. Então Aí o acho cara que foi embora. Foi embora. E aí ele ficou sem, entendeu? Tadinho. E aí foi isso, foi um abraço só. E aí foi horrível, né? Um abraço só. Foi só um abraço. E o parabéns. Então ficou devendo isso. Eu fiquei Foi, com eu isso. também, Tipo, Qual o nome dele mesmo? Edgar. Edgar entrou dando um duplo carpado, Foi. não sei o quê, um moonwalk pra E receber. os pais? Opa. Opa, parabéns. Parabéns, da hora. Horrível, ridículo. Tadinho. Tadinho, Edgar, dia pois de é. resposta, tá? Depois você vem aqui no Paternidade pra responder sobre contar essa experiência, os traumas. Tem um episódio sobre traumas, o que você acha? Importantíssimo, importantíssimo. Bom, vamos falar então, agora falando de família. O que vocês acham que... Uma pergunta meio complexa, que o mundo ainda não entendeu sobre família, esse formato de família que vocês têm. Acho que o mundo não entendeu ainda o que é amor. Porque, tipo, o formato de família, independentemente de qual seja, pra ser uma família tem que ter amor. E quando a pessoa não entende o que a gente é porque, de alguma forma, não chegou amor até ela. Sabe? Aí eu entendo também que tem vivências e tem pessoas que não viveram o amor, não sabem o que é amor e talvez não saberão durante a vida. Mas a forma da pessoa se proteger, às vezes, é diminuindo o outro e não identificando esse amor por nunca ter vivido algo igual. Então, acho que falta ainda as pessoas entenderem realmente o que é o amor, sem essa questão de julgamentos e tudo mais. A gente fala que pra ter o mesmo sangue, né? Porque a gente tem várias camadas que chegam preconceitos, né? Nós somos 2 pais, ou seja, tem a questão afetiva, tem a adoção, que sempre foi, na minha época de escola, você é adotado, né? Tem aquela brincadeirinha pejorativa. E também nós somos brancos e nossos filhos são negros. Então, são várias questões. Nós somos pais... Sim. De várias questões. Tem um combo aí de preconceito. Bom, sim. Então, eu acho que a sociedade conseguir interpretar tudo isso, conseguir compreender tudo isso, acho que tem que ter esse viés que o Lucas trouxe, que é do amor, que não depende do sangue, não depende da cor e não depende de quais componentes que estão ali dentro dessa configuração. O que importa mesmo é o motivo, que é o amor, que é a relação de parentalidade que foi criada ali, porque todo mundo quer se amar. Então, eu, por exemplo, tive que adotar o Lucas teve que me adotar, assim como vocês tiveram que adotar a esposa de vocês, e como adotam os filhos de vocês. Sim. Né? Então, a adoção, ela é natural para todo mundo, porque a gente vive a adoção o tempo todo. Sim. Né? Amigos, né? Os amigos são adotados. Talvez seja um grande exemplo. A minha família em São Paulo, por exemplo, é muito pequena. Minha família é majoritariamente do Paraná. E eu sempre falo que os meus pais foram adotados em São Paulo. Eles foram trabalhar numa casa em que a família olhou pra eles e falou assim: bom, ok, vocês agora fazem parte aqui desse rolê. Sim. Do tipo, a patroa dos meus pais falou: beleza, agora vocês vão estudar, coisa do tipo, enfim. Ela nos criou como se eu e meu irmão fôssemos netos dela. Uma relação muito próxima mesmo. Foi uma escolha de adotar mesmo. Eu entendo muito o que você tá falando, né? assim. De fato, a gente tá o dia todo, o tempo inteiro tendo essas as oportunidades de adotar alguém ou algumas pessoas, né? E que tipo de situações você já tinha que passar, assim? Dentro de tantas camadas que você falou. Eu acho que a internet trouxe pra gente, quando aconteceu na internet, que foi sem querer também, assim, foi espontâneo, foi em 2022, no final de 2022, foi por questões já de preconceito, né? Eu fiz um meme, e aí esse meme era do Rick Snob, né? Só pra vocês saberem e tal, que tava em alta na época. E eu fiz com os nossos filhos, né? Só pra vocês saberem, os meus filhos são destaques na escola. E eles não eram alfabetizados quando chegaram. O meu mais velho, que agora tem 18, tinha 12 na época, não era alfabetizado. O Edgar também não era alfabetizado. Ele tinha dislalia, não sabia falar com as pessoas, não sabia se comunicar. E ele ser destaque na escola... A gente Era muito Super vitória, né? Incrível, a gente alfabetizou eles em 6 meses. E depois, quando voltou às aulas, eles já estavam no nível das pessoas que estavam na aula. E eles não sabiam contar até 10. Então era uma coisa absurda. Então a gente estava muito feliz, a gente fez um meme que era legal, né? E que a gente estava também comemorando. Era eu com eles, na verdade. O Lucas não apareceu nessa época. E aí isso viralizou. Naquela época, pra mim, tipo, 10 mil era viralização. Sim. E aí... Por causa disso, alguém pulou a cerca. Porque os meus filhos são negros e eu sou branco. Então, toda a questão importante, tudo que era sobre o que era legal, foi excluído. O que destacou era a cor de pele. Sim.
Então tinha essa questão da cor de pele. Aí a questão depois também homoafetiva também. Ah, cadê a mãe? Sempre surgem umas coisinhas desse tipo, né? Então, muito na internet. Fora dela, as coisas são um pouco mais... Veladas, Sim. Né? É mais escondidinho, né? Olhares, querer forçar, às vezes, colocar o nome da genitora em algum documento. Aí eu falo, não tem mais. O certidão de nascimento não existe. A certidão é essa aqui. Mas você acha que isso é preconceito, falta de conhecimento ou os dois? O que você sente? Os dois. Tá. Acho que os dois. Eu acho que ainda existe uma reticência, assim, sabe? São muito reticentes as pessoas a assumirem o que elas estão vendo, o que elas estão presenciando, né? De fato, são dois pais e ok. Por outro lado, acho que a internet também trouxe um grande avanço para a sociedade nesse sentido de ter mais famílias como a nossa na internet, fazer com que as pessoas entendam e tornar isso mais natural, mais comum. Vocês conseguem conversar disso já numa boa com as crianças do tipo... Não é conversar numa boa, imaginei que conversar numa boa sempre conseguiram, mas eu falo no sentido de elas compreenderem bem, por exemplo, todas as questões, a questão racial, o que uma pessoa pode olhar diferente pra ela porque ela tem uma cor diferente daquela pessoa. Já dá pra rolar esse... Bom, o menino tem 18 anos, o menino mais velho, eu imagino que com eles já super, mas até com a Kathleen, né? Porque essa foi uma questão que surgiu logo no começo. Quando eles vieram pra casa, a Kathleen, por exemplo, ela se desenhava como se fosse uma branca, né? Como se ela fosse uma pessoa branca, com cabelo liso, loiro. Então a gente teve que trabalhar toda essa construção de referências mesmo. Então a gente aprendeu muito, a gente fala que a gente aprendeu muito com os nossos filhos. Porque eles trouxeram visão que a gente não tinha antes de ter nossos filhos. Um aspecto do mundo que a gente nunca vivenciou. Exato. Né? Então a gente teve que adentrar para também conseguir... letrar racialmente nossos filhos, porque eles não eram letrados. Então a gente se letrou junto com eles. Né? E também identificar justamente outro universo, né? essa questão. Vai no shopping, a gente tem que tomar esses cuidados. Coisas que a gente nunca teve com a gente mesmo. Coisas que nossos pais não tiveram com a gente. Não precisou ter. E a gente teve que ter, né? Então desde o começo eu acho que a gente começou a falar sobre isso. Tanto que hoje a Kathleen, o Edgar e o Cauã, eles falam e identificam tudo. Se a gente tiver algum evento, por exemplo, eles percebem a quantidade de pessoas que tem, né? Qual eles são a minoria ali, né? Sim. E a gente fala, vocês vão se colocar aqui no lugar que é de vocês. Então, isso que eu falar. Tem que ter aquela coisa que eu acho que o seu pai fez um pouco de te encorajar a fazer as coisas. Tem que rolar também com eles, né? Porque eles podem ser vistos como a carta fora do baralho ali, um ambiente que eles são os estranhos e puta, que merda que seja assim, sabe? Se talvez você não rolar um processo de encorajamento... Eles vão se encolher, né? E eles aprenderam, né, a ocupar o espaço deles. Porque a gente sempre falou sobre isso com eles. Então a gente fala pra eles, pro Edgar, pra Kathleen, pro Cauã, que vocês são o que vocês querem ser, entendeu? Então, o Edgar, por exemplo, com a questão da dança, a gente incentiva muito o Edgar com a dança porque ele trouxe isso pra gente, né? Porque o pessoal pensa que, assim, provavelmente eles que colocaram isso no menino, porque vamos é um casal afetivo, vão colocar... Por que não colocou na luta? Tem essa questão. Porque o Edgar, por que não colocou na luta? O Edgar muitas vezes é o único menino, dos lugares que ele dança. Então, né? Das companhias e tal. Agora ele tá numa que incentiva bastante também, mas essa questão, por exemplo, do Edgar com a dança, da Kathleen ser uma menina e também, né, tem outras questões que a gente tem que também prestar muita atenção no desenvolvimento dela e falar com ela, sem ter propriedade para falar sobre aquilo. Então, pegando também outras referências. E conversar não só com ela, mas também com nossos filhos homens. Porque a gente tem que ensinar eles também a respeitar esse momento. Né, de maturação do organismo feminino, né, da questão da TPM, toda essa questão feminina, os nossos filhos têm que estar bem preparados também. Porque a gente, como professor, a gente já teve na sala de aula os meninos dando risadinha porque a menina teve que levantar para ir trocar o absorvente, por exemplo. Né? Então a gente tem que ensinar os dois lados, né? E isso é um desafio também. Diário, né? Sim. Diário. E, cara, agora eu vou usar, né, a história de vocês para algo pessoal. Então, a minha filha, uma família extremamente tradicional, branco, hétero, uma filha, um menino, uma menina, um casal. E que por mais que eu acho que eu me considero muito progressista, por mais que eu tente... A minha filha falamos no carro, né? Minha filha é extremamente rosa e maquiagem, meu filho é extremamente futebol. Beleza. Tá, até ok, tá tudo certo. Mas o que você fala? Porque assim, quem que poderia agredir o filho de vocês é a minha filha. Ou o meu filho. Sim. Então, o que vocês falariam para pais, né? Qual que é o meu papel?
nessa história, na opinião de vocês? Eu acho que é, de alguma maneira, mostrar que existe uma diversidade. Eu acho que tudo bem, cada um gostar do que gosta, né? Do rosa, do azul, mas mostrar que existe uma cartela de cores, por exemplo, né? E que de fato elas existem e que merecem respeito. Eu acho que é nesse sentido. Eu acho que nada precisa ser forçado. Eu acho que se forçar também, eu acho que fica não natural. Eu acho que precisa ser algo presente também. Apesar de existir essa família, será que existem amigos? Será que existe alguma convivência? Porque a gente também se colocou nesse lugar. Assim, qual a diversidade que tem no nosso dia a dia? E é cada vez menor, eu acho, porque a gente se fecha cada vez mais em bolha, né? Sim. E a gente também se colocou nesse lugar de questionamento quando nós observamos que nós éramos pais de crianças pretas. Onde estão nossos amigos negros? Né? Eu acho que é aí que mora o questionamento. Aonde que você quer inserir, mas vai ser artificial? Tem que ser uma coisa de verdade. Né? Então, eu acho que é nesse lugar de colocar isso de forma natural, mostrar essa diversidade e conviver com a diversidade mesmo. Não, porque senão fica com uma coisa assim, ó, tá vendo? Aquilo ali existe, ó. Vai tipo no Animalia, sabe? Sim. Ver lá, aquilo ali, ó, que bonitinho. Na reunião de pais da escola, olha só... Cara, é um desafio pra mim. É um desafio. É um desafio. Acho que pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Pra gente ficar olhando. Posso mostrar na cara de vocês? Pronto, já pessoa famosa, a próxima a gente vai falar. Pessoa famosa. Não sou famoso, mas pode não ser famoso. Mas, inclusive, rola isso. Corintiano. Eu dei o exemplo da reunião de pais, mas a escola é um lugar muito problemático pra essas questões? Já foram muito mais pra questão racial do que a questão afetiva. É mesmo? A gente percebeu que, assim, a questão afetiva, ela é um problema. Mas a questão racial é muito maior. E assim, as questões sempre vêm também dos pais. Claro, porque as crianças não nascem preconceituosas. Sim. Não, antes de vir pra cá, eu tava conversando sobre esse tema com a minha esposa. E uma coisa que eu falei pra ela tô olhando o tempo ali e falei, nossa... Uma coisa que a gente tava conversando é justamente nessa linha do tipo, cara, como é que você reage se o teu filho chega e fala, pai, meu amigo da escola tem 2 mães, meu amigo da escola tem 2 pais. Porque se você reagir meio estranho, pronto, você já plantou o estranhamento na criança. A criança tá chegando pra você só falando, são 2 pais, por que não tem uma mãe? Sei lá, ela só achou esquisito ali, porque ela entende que é outra estrutura. Se você falar, como assim tem 2? Putz, já era. Você já colocou algo negativo na cabeça daquela criança. Então eu acho que é 100% vindo dos pais, assim, dependente do comportamento dos pais, né? Assim, como professor também, você entende o aluno conhecendo os pais, né? Então todos os alunos que eu tive que tiveram alguma questão, pode ser preconceituosa, enfim, com outro colega, você conhecendo os pais, você entende o que é. Você entende de onde que veio, né? Então, muitas vezes está ali a questão, né? E isso traz para o ambiente escolar e aí se transforma em tudo isso. Mas eu acho que, assim, na escola, a questão racial, pelo menos na nossa vida, foi mais presente do que qualquer preconceito. Acho que mais no começo, assim mesmo, quando foi uma novidade, assim, sabe? As crianças chegaram lá na escola, a gente morava lá em Araruama, interior do Rio de Janeiro. Foi uma novidade, aí, terem 2 pais. 2 pais, uau, né? E foi tipo uma semana de conscientização da escola falando sobre diversidade. A escola trabalhou isso. Que bom, né? Que bom. Trabalhou. E aí mas aí depois disso não teve tantos episódios assim. Acho que também com a internet, muitas vezes nossos filhos chegam e aí eles já são conhecidos por causa da internet. Então, eu vi você e tal, não sei o que e tal. Então vira uma coisa legal. Então até o gelo já tá quebrado, né? Entendeu? E aí diminuiu muito. Diminuiu bastante. Né? A questão que a gente teve mais foi racial, né, em outras escolas. Até das próprias escolas, assim, promover eventos mesmo. Que são preconceituosos, sabe? Tipo assim, em Dia da Consciência, a professora pedir pra levarem... Ai, meu Deus do céu, desculpa. Tem problema, pra atender. Quer atender? Não, fica à vontade. Pra tomar um remédio que ele parou de tomar 2 meses. Mas eu parei de tomar 2 meses e... Mas cadê o remédio? Não, ele parou de tomar 2 meses. Achei Já acabou. Tá tudo bem. Tá. Ele só esqueceu de tirar o alarme. Tirar o alarme há 2 meses. O alarme de comer de 3 em 3 horas você tirou. Tirei. Esse que foi. Tá bom. É todo dia isso? Então. Acho que agora ele vai tirar. Mas que você tava falando? Bom. A gente tava falando que a escola também promove eventos que são... E uma professora pediu no Dia da Consciência pra todo mundo levar lençol branco pra ir vestido com lençol branco. Aí a gente... Fazer um desfile africano.
que pra ela isso era... Mano do céu. Quanta camada de erro tem esse pano branco, velho? Não, horrível. Foi esse nível, assim, uma das coisas a gente que fez uma conversa lá pedagógica, mesmo assim, a escola aconteceu. toda chorou. Eu falei, não adianta chorar, foi não. porque a gente também ensina nossos filhos a não ficarem quietos diante de qualquer coisa que aconteça. Claro. Então hoje eles trazem tudo pra gente. Tudo mesmo. E isso é bom, né? A gente tem uma conversa muito aberta com eles. Cara, agora isso, o que a gente faz com esse tempo aí? Como que a gente conversa? A gente nem falou da Kim, hein? Não, Vamos falar. Um minuto. Não, um minuto não. Fala quando quiser. Gente, como a gente fala? Eu falei que a gente fala. É bom. Como é que é, tipo... beleza, 3 filhos aqui, mó trampo. Sim. Todo esse desafio. Gente, 4º filho chegou... Dane-se. Assumimos aqui. Chegou 5 anos depois da nossa adoção. Exato, as coisas já estavam... Imagina, as coisas já estavam organizadas, né? Não, tava tudo agora... Pensou agora, tá? A gente tá indo pra adolescência ali, daqui a pouco eles ficam adultos, e aí a gente vai conseguir sair mais, tal, Aí a gente renovou a idade escolar. Você pensa daqui a pouco você tá comprando uma Kombi. Pois não, daqui a pouco... Não. Tá bom. Imagina. Não, Deus me livre. Tá bom, tá ótimo, assim... Né? Do jeito que tá perfeito. Mas assim, a Kim chegou, assim, um bebezinho, 2 meses que ele chegou pra gente. Então foi uma novidade, como eu falei, né? Eu tinha medo de pegar bebê no colo, tinha outras coisas. E a gente também não sabia trocar fralda, a gente nunca pensou em ter um bebê. E aí um dia o Lucas acorda, sonhou... Eu sonhei com um menino bochechudo brincando com a Kathleen. Foi esse meu sonho. Um bebê bochechudo brincando com a Kathleen. Aí se vocês... Eu não tenho foto aqui de quando ele chegou, acho. Mas a foto de quando ele chegou, a bochecha dele... É a bochecha que você sonhou. É a bochecha do sonho. Aí eu falei, nossa, eu sonhei que tinha mais um filho. Tava brincando com a Kathleen, né? Um bebê bem bochechudo e tal. E aí eu contei pra ele, contei pro Cauã. Aí os nossos filhos chegaram da escola, contei pros nossos filhos. Aí a gente foi pra casa dos pais do Carlos. Aí, no meio da tarde, a gente recebeu uma mensagem. Que a gente falou, né? A gente falou que a única forma de ter mais um filho seria se a Vara da Infância e Juventude ligasse pra gente, falando que teria um irmão biológico do nosso filho. Mas ele recebeu, e não sei quanto tempo que ele demorou pra me contar. Porque ele falou assim, Lucas... Meu Deus, eu não acredito. Você não acredita? Não acredito. Eu ficava assim, não acredito. E ele não Lucas, conseguia falar o que aconteceu. E me deu um nervoso na hora. Que eu falava, fala. Eu fiquei estressado. A gente falou sobre isso hoje. Eu não pensei em coisa boa. Eu pensei em tudo de pior possível. Porque aí já tava vivendo um momento tenso, que era a descoberta da sua mãe, do câncer e tal. Sim. E aí foi o mesmo dia, e ali pra mim, sei lá, durou meia hora esse momento dele. Foi 30 segundos. Aí quando ele falou, eu falei, meu Deus. Aí a mãe dele falou assim, mais um, não, né? Não, né? Mais um, não, né? Aí a gente se olhou assim e falou, sim. E aí foi essa foi a nossa resolução. A gente resolveu ali. Aí a gente já ligou já pra resolver e tal. Gente. E poderia recusar esse processo? Podemos, sim. Sim, porque não é nossa obrigação, né? Só que existe uma indicação do Ministério Público, algumas vezes, nem sempre também isso vai acontecer, de pegar a família que já existe mais irmãos para poder manter, né, um irmão biológico. Tá. A gente tá falando assim, mas o sangue não é importante, mas para o Ministério Público algumas questões são importantes e eles tentam preservar no sentido de doença. Sim. Ou no sentido também de não ter o cruzamento, no sentido de começar a namorar. Sim, para evitar isso na sociedade. Eventualmente, daqui 15 anos... Por caso aconteça, né, Obra do Destino, novela assim das 9. Que louco isso. Então tem essa questão que eles respeitam também. E as crianças? Você tem uns filhos de 18 anos. De 0 a 18. Mas e eles? Como é que foi a reação deles? Até o dia eles falavam assim, não quero ter irmão. Não queremos. Quando a gente falou pra eles que tinha irmão, eles piraram junto com a gente. Que legal. Foi uma loucura, né? E eles já sabiam que era biológico deles. Sim. E aí eles passaram pelo processo também com a Vara da Infância e Juventude nessa adoção. Né? Então fazer... entendi. Também passou, porque eles aí teve uma entrevista. Teve uma entrevista com eles também. Cara, e o nome, inclusive, surgiu assim de conversa no carro. Sim, quando a gente foi buscar o Akin no Rio de Janeiro, né? A gente já conversou sobre nomes e tal. E eles pediram, pai, pode ser um nome de origem africana? Eu falei, pode, legal. Então vamos pesquisar. A gente pesquisou. Aí eles falaram, a gente decidiu que ia ser o Akin, que significa guerreiro. Que demais, velho. Por isso que o aniversário foi uma temática... Teve, a gente fez todos os meses versários, nós fizemos, né, em temática africana. Então, todo mês teve uma diferente. E o último foi o Pequeno Príncipe Preto, que é um autor, nosso amigo, Rodrigo França. É um autor brasileiro.
E ficou muito legal, foi muito divertido. Que demais. Por uma merasíssima coincidência, eu estou querendo dar um abraço pra todo mundo do Negritude lá da Coab 2, time de futebol de várzea, fundado na década de 80 por negros. Sim. Com essa belíssima camiseta. Muito obrigado, pessoal. O Zé Roberto que me deu essa camiseta. Coincidência, tá? Não fui pensado, não. Puxei ali e trouxe a camiseta. Vamos para o Não É a Mamãe. Tá. Vinhetinha. Vinhetinha do Não É a Mamãe, vai. Vamos lá. Vocês assistiram o Família Dinossauro? Sim, eu tinha um disco. O disco? Disco vinil. Eu tinha um vinil? Tinha. Esse eu não tive, cara. Vamos lá, o Diego eu traz... tive da Xuxa, da Paquita, porque meu irmão roubou a Xuxa de mim, então eu tive que adotar outra... a Paquita, da Angélica e do Changeman do Jaspion, que morreu recentemente. Esse aí eu não tive. Mas era disco também? LP. O long play. Quando eu comecei a ter as coisas... eu também tô me ligando. Mas o meu é call center. No meu caso, eu já era fita, né? Mas pra mim viveu na mesma época. Fita, cassete... eu tive a primeira fita que eu tive foi do Zeca Pagodinho e a segunda foi dos Mamonas. Todo mundo teve. Mamonas eu tive. Comprei o Largo 3, um abraço Largo 3. Eu tinha a trilha sonora do Cavaleiro do Zodíaco. Tá. Eu acho que esse aqui... Bom, só pra explicar, o Diego traz um áudio, a gente tenta adivinhar, eu não sei qual é, honestamente, eu não sei mesmo, a gente tenta adivinhar quem é, algum pai. Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Jogador de futebol, presidente da república, qualquer coisa. Esse eu vou fazer, eu acho que eu facilitei pra ele, mas vocês têm o direito de responder antes, tá bom? Tá. E tentar adivinhar, se vocês dois têm você facilitou? Eu acho que eu facilitei pra ele, vamos lá. Nomes pra gente. Vou dar o play aqui, hein? Eu tava sentado no sofá. Ele pediu, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. Vai dar dicas, calma. E ele pediu, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol, eu vou tirar a gente dessa dificuldade. É isso, não é fácil. Mas deu uma dica só. Pai de um jogador. Pai do Hendrick. Não é possível. Não é possível, ele acertou! Aí, pai do Hendrick! Nossa, eu não ia acertar isso nunca. Eu nunca ouvi a voz do pai do Hendrick. É porque esse vídeo ele dá uma viralizada. Aí eu falei, você consome muito futebol, eu vou facilitar. Não acertaria. Arrasou. Parabéns, Nossa, foi bem mesmo. Parabéns. Mas é verdade, porque a família dele vem de uma origem muito humilde, né? E eles conseguem sair do buraco quando o Palmeiras dá um emprego pro pai dele. O Palmeiras quer que o Hendrick... O São Paulo... Ei, meu Deus! O São Paulo contrata, entre aspas, o Hendrick na base, não tinha de salário pra dar, a família tem muita dificuldade, e o Palmeiras fala, vem pra cá que eu dou emprego pro teu pai. E aí o Palmeiras emprega ele com serviços gerais no CT, e aí a família consegue se estruturar minimamente, e aí ele consegue seguir a carreira. Então, parabéns, Carlos. Caramba, foi certeiro. Impressionante. Bom, estamos chegando ao fim. Infelizmente. Como falei, passa muito rápido. Mas antes das considerações finais, Lucas e Carlos, queria que vocês deixassem uma mensagem do... É tanta mensagem que vocês podem dar, mas o que é adotar? Por que adotar? Eu acho que... Quer começar? Pode começar. Não, porque eu falo demais, né? Não tem problema, tá tudo bem. Adotar pra mim é por amor. É colocar o amor acima de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer questão. É realmente o amor incondicional, sabe? A gente não precisa identificar nenhuma característica para poder exercer seu amor, a parentalidade, né? Eu sou pai de 4 filhos pela adoção, e eu acho que eles têm me ensinado também muito sobre amor, sobre o que é dar e receber este amor, né? Que todo dia muda. O Akin, com 2 meses de idade, eu via ele dando amor para mim, dando amor pros irmãos. Então eu acho que a adoção é isso, é você focar no que é essencial. Perfeito. Bonito. E aí você me complicou. Por isso que eu perguntei pra você. Não, mas eu acho que, assim, bem nesse caminho do Carlos, assim, ele falou sobre amor incondicional, e o adotar em si é o amor incondicional, porque você não precisa ter o mesmo sangue, porque tem muita gente que fala que ama um outro porque é do mesmo sangue. Não exatamente porque ama, né? Sim. E aí eu vejo muito a adoção como o amor em movimento, sabe? Então é como a gente consegue praticar o amor.
E eu acho que falta mais isso também das pessoas, de se adotarem, no sentido de você não vê uma característica sua no outro, mas você quer o melhor pro outro, sabe? E as pessoas esquecem muito disso. Então, se a gente consegue dar um pouquinho da gente pro outro, sem querer nada em troca, sem ficar exigindo que ele faça do jeito que a gente quer a coisa, enfim, eu acho que isso resume a adoção, né? Que legal. Sensacional. Obrigado, gente. Foi muito legal. Muito divertido. Que legal que vocês conseguiram tirar um tempo pra vir aqui. A gente gostou muito e foi muito enriquecedor, assim, pra entender, não só pra conhecer a história de vocês, mas pra entender questões de diversidade mesmo, entender as dificuldades que diferentes pessoas enfrentam na criação dos seus filhos, nos seus devidos, nas suas devidas vidas e complexidades, enfim. Obrigado mesmo. E de verdade, eu falo isso pra todo mundo porque é honesto, assim, tipo, voltem mais vezes. Vamos aí, pode sair trocar uma ideia? Voltem mais vezes. Eu vou só reforçar, porque agradecer muito mesmo. Cada episódio a gente tá saindo daqui pais muito melhores, assim. Então, acho que essa primeira temporada, ela tá mexendo muito com a gente, né, Lucas? Sim, muito mesmo. A gente conversa diariamente sobre isso, tá refletindo diretamente na questão dos nossos filhos. Fico até arrepiado de falar isso. E eu quero agradecer muito, cara, pessoalmente, Carlos e Lucas, por vocês terem vindo aqui e falar tudo isso pra mim. Pra nós, na verdade. Né? Obrigado. A gente agradece também, porque tenho certeza que é um público muito diferente do que a gente tá acostumado nas nossas redes, né? A gente tem 90% de público feminino. Porque a gente fala sobre paternidade, só que a gente conversa mais com as mulheres, por causa que os homens ainda não conseguem identificar essa paternidade na gente, né? De poder ser homem desta maneira, sensível, amoroso, cuidador, né, zeloso, com cuidado com o feminino e tudo mais. Então, muito obrigado pelo convite, a gente adorou, né? Eu falo aqui em nome dos dois. Você acredita que a gente tá muito conectado? Porque eu falo exatamente sobre isso, sobre a questão da oportunidade de a gente falar com outros públicos, que normalmente a gente chega no público masculino por causa das mulheres. Então, as mulheres compartilham muitas vezes com seus maridos, enfim, é o nosso conteúdo para poder falar sobre isso, né? Porque a gente fala sobre afetividade e ainda hoje é muito difícil para os homens falarem sobre afetividade, porque é como se você se fizesse tirasse uma exposição. Um pouco da sua masculinidade. E aí é muito importante pra gente também, né? Esse papo, essa troca, a gente aprende muito também. E eu me diverti muito aqui, foi muito legal. Obrigado mesmo. Vai sair agora, ó. Cima lá em o arroba de vocês é o @2paisdefamilia. Isso. Sigam, são famosos, estão ficando ricos porque tem 4 filhos. Pagar o IPVA da Kombi não é barato, então vale seguir. Obrigado, Diegão. Até a próxima. Muito legal. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Até mais.